Olá, estamos aqui para a nossa segunda aula do Rei do Monera. Na primeira aula nós demos aí um enfoque maior na parte de estrutura de bactérias. Vamos agora ver um pouquinho da fisiologia dela, começando pelo sexo. Bem, a bactéria não é muito criativa não. Ela tem basicamente 3 maneiras de fazer sexo. Bom, mas para falar de sexo em bactéria, o primeiro passo que nós temos que dar é definir o que é sexo. Você vai entender sexo como sendo uma recombinação genética. Por exemplo, quando um homem e uma mulher vão se reproduzir, fazem sexo, há uma recombinação genética. Vai o DNA do homem, vai o DNA da mulher, recombina e gera uma criança. Então vamos entender sexo como sendo essa recombinação genética. Como é que isso acontece em bactéria? Bom, em bactéria acontece de 3 maneiras. Primeiro caso, conjugação. Veja o desenho. Na conjugação bacteriana, 2 bactérias se unem. Uma dessas bactérias é chamada de F+, ou macho, e a outra é F- ou fêmea. A bactéria F+, passa o DNA dela para a bactéria F-. Geralmente o que ela passa é o plasmídio, mas pode acontecer também dela passar um pedaço do seu cromossomo. Bom, ao final do processo, as 2 bactérias terão o plasmídio. Por que isso? Porque à medida que a bactéria F+, passa o plasmídio para F-, ela vai fazendo uma cópia do DNA para ela, para que ela não fique sem. Então, no final do processo, as 2 bactérias vão ter esse plasmídio, chamado plasmídio F. Ou seja, ao final do processo, as 2 bactérias serão macho ou F+. Uma outra maneira das bactérias fazerem sexo é por um processo chamado de transformação. Observe como ele acontece. Na transformação, pessoal, uma bactéria acaba incorporando um pedaço de DNA que esteja solto no ambiente. Por exemplo, o desenho está mostrando alguma bactéria que morreu, o DNA dela fragmentou e aí um pouco do DNA dessa bactéria acabou entrando na bactéria receptora e ela incorporou esse DNA para ela. É importante você saber que quem descobriu esse mecanismo foi um cientista chamado Griffith, num experimento com ratos e com uma bactéria que causava pneumonia. Ele mostrou que bactérias que não possuíam cápsula se transformavam em bactérias que possuíam cápsula. Como é que essas bactérias poderiam se transformar? Incorporando o DNA de bactérias que tinham cápsula, que estavam soltos no ambiente. Elas incorporavam esse DNA de bactérias com cápsula e com isso se transformavam em bactérias capsuladas. Bom, além da conjugação e da transformação, as bactérias também podem fazer sexo por um mecanismo chamado de transdução. Dê uma olhada aí como ocorre a transdução. Observe que na transdução sempre há a participação de um vírus. Você deve lembrar da aula anterior de vírus, que vírus que parasitam bactérias são chamadas de bacteriófagos. E que esses vírus liberam o DNA deles dentro da bactéria, esse DNA no ciclo lítico é ativado, transcrito e traduzido, produz proteínas virais que montam novos vírus, que rompem a parede celular da bactéria e saem prontos para infectar novas bactérias. Mas acontece que esse processo aí do ciclo lítico pode acabar tendo um erro. O erro é o seguinte, na hora de montar o vírus, ao invés de montar o vírus com DNA viral, pode acontecer de acabar montando o vírus com o DNA de uma bactéria. Então o vírus vai sair da bactéria carregando parte do DNA dela. E quando ele for injetar o DNA na outra bactéria, ele acaba transferindo o DNA da primeira bactéria para uma nova bactéria. Então, nesse caso, o vírus funciona como um vetor, transferindo o DNA de uma bactéria para outra. Bom, pessoal, nós vimos aí os 3 casos de sexo em bactéria. É importantíssimo você se dar conta do seguinte. Primeiro, sexo em bactéria é unidirecional. O que significa isso? Observe que nos 3 casos, uma bactéria doou o DNA e a outra recebeu. Não é uma via de mão dupla, é unidirecional. Uma dá, a outra recebe o DNA. Segundo, importantíssimo, perceba que nesses 3 casos não nasceu ninguém. Quando uma bactéria faz sexo, não nasce ninguém. Ou seja, sexo em bactéria não está vinculado à reprodução. Bactéria faz o que nós chamamos de transferência horizontal de genes. O que é uma transferência horizontal? É quando um organismo passa o DNA para outro e disso não nasce ninguém. Nós humanos, nós animais, fazemos uma transferência vertical de genes.
Porque quando nós combinamos o DNA do homem com o da mulher, nasce a próxima geração. Bactéria não. Então, em bactéria, a transferência é horizontal. Bom, se sexo em bactéria não gera descendentes, então como é que uma bactéria se reproduz? Veja o desenho. Pessoal, bactéria se reproduz por divisão binária. É bastante simples, ela apenas se divide em duas. Agora veja, isso não é mitose. Procarionte não faz mitose, não tem fuso mitótico, nem núcleo tem, não tem aquelas fases prófase, metáfase, nada disso. O procarionte não faz mitose, eles se reproduzem por divisão binária. O primeiro passo da divisão binária é duplicar o DNA. Então a bactéria duplica o DNA e depois parte a célula em duas. Simples assim. Duplica o DNA, parte a célula em duas. É assim que a bactéria se reproduz. Pessoal, para acabar o reino Monera, nós precisamos falar das fantásticas cianobactérias. As cianobactérias não são algas, porque não existe alga procarionte. Por definição, toda alga é eucarionte. Mas as cianobactérias têm uma importância para a nossa vida imensa, porque elas foram os primeiros seres vivos do planeta a fazer uma fotossíntese que libera oxigênio. Então, essa informação vale a pena você ter. Os primeiros seres vivos do planeta a fazer uma fotossíntese que libera oxigênio foram as cianobactérias. Lá para frente, em outras aulas, outros assuntos, vocês verão também que o que hoje nós chamamos de cloroplastos, presentes nas células vegetais e de algas, no passado eram cianobactérias. Então elas têm uma importância na evolução da vida imensa. Primeiras a fazerem uma fotossíntese aeróbica e também deram origem ao que hoje nós chamamos de cloroplastos. Nós acabamos o incrível, maravilhoso reino Monera. Até a próxima aula. Até lá.